Voltei a falar sobre Palmeiras mais cedo do que eu gostaria, né? Mais cedo do que eu gostaria. E hoje eu queria falar sobre um dos maiores vexames que eu vi do Palmeiras, tá? Desde quando eu realmente acompanho o Palmeiras, só não dá pra colocar a segunda divisão, né? Nesse meio termo, nesse meio caminho aí, né? Fora isso, é um dos maiores, tá? E eu queria falar um pouco sobre. Antes de tudo, me apresentar. Eu sou o Marcelo, criei esse canal para trocar uma ideia sobre futebol. E acaba que eu estou falando mais sobre Palmeiras e Manchester United do que eu gostaria. Mas eu queria comentar um pouco sobre esse Palmeiras que perdeu de 4-0, porque eu tenho questões a falar sobre. Bom, esse foi a maior derrota da era Abel. Né? Antes disso, que só o jogo contra a LDU e Fortaleza foram realmente. O Palmeiras foi completamente amassado por ambos. A LDU amassou o Palmeiras e o Fortaleza amassou o Palmeiras naquele 3-0. Que depois o Palmeiras, inclusive, devolveu, né? Mas o Palmeiras fez um dos jogos mais horripilantes que eu vi na minha vida. Com erros grotescos, com futebol assombroso, assombroso. Um futebol que chega a dar medo de assistir. Um futebol que me sinaliza futebol de várzea. É isso que me sinaliza. Não existe a possibilidade de um time que estava na final da Libertadores do ano passado, perder de 4-0 para um time de segunda divisão. O Palmeiras, independente, se tivesse com a base, igual o Flamengo tá jogando o Carioca, que pode cair, até se fosse com isso, não faria sentido perder de 4-0. Tá? E se tivesse a base, era capaz de não perder. Porque existe uma fala do Piquerez onde ele fala que o time está desmobilizado. E aí entra uma questão, porque olhando o elenco que começou o jogo, para mim, tirando os jogadores que estão confortáveis na sua vaga, que na verdade não sei quem está confortável aqui, porque todo mundo aqui briga por posição, tá? Eu não vejo motivo para estarem desmobilizados, tá? O Flaco Lopes hoje provavelmente vai brigar por vaga com o Vitor Roque, a não ser que Vitor Roque e ele joguem juntos novamente. O que a formação do Palmeiras vem mostrando nos últimos 4 jogos, que não vai jogar com 2 atacantes. Então, pensando dessa forma, talvez brigue por posição com o Vitor Roque, mas acho que vão acabar jogando junto, né? Talvez nesse caso o Flaco esteja confortável. O Alan, cara, o Alan ainda pode brigar por posição, ainda pode brigar por posição, ainda tem jogadores na sombra dele. Então, não faz sentido também, já pensando que é um jogador da base e ele pensa em construir sua carreira, ir para a Europa e ser um grande jogador, não faz sentido. Veiga também ainda briga por posição, o Riquelme, oportunidade, o Larson, oportunidade, Emiliano Martinez, oportunidade de mostrar o futebol que não mostrou temporada passada, que mostrou pouco tempo, na verdade. Perdão, Kelvin, oportunidade de mostrar o futebol que ele mostrou pouco ano passado. Gustavo Gomes não faz sentido, seja desmobilizado. O Murilo, oportunidade de mostrar que ainda é o Murilo. O Lomba, cara, a oportunidade da carreira dele é estar sendo reserva no time de Série A. Ele provavelmente não seria titular em outro clube. Se ele fosse pro Fluminense como iria, ele seria reserva do Fábio ainda. Seria. O Piquerez, que foi quem deu a fala, estar desmobilizado, também não faz muito sentido. É um jogador que é ídolo do clube. Acredito que ídolos do clube não tem muitos motivos para estarem desmobilizados, a não ser que queiram sair. Mas se quer sair, sinaliza que quer sair ao clube, que o clube provavelmente vai liberar. Os jogadores que entraram, o Benedetti desmobilizado, oportunidade para brigar, para mostrar que tem futebol. O Luigi também é a mesma coisa, apesar do futebol do Luigi ainda não ser apresentado no profissional. O que é o Luigi na base não é 10% no profissional. O Bruno Rodrigues, desmobilizado, difícil. Talvez seja a oportunidade da carreira dele ainda, porque ele teve 2 lesões graves e o Palmeiras cuidou dele e está dando a oportunidade para ele jogar ainda. O Palmeiras podia simplesmente emprestar ele. Pacheco também é oportunidade, jogador da base. Não faz muito sentido. E aí a gente vem com questões. Por quê? Na minha visão, essa fala do Piquerez não é sobre o elenco. Na verdade, é sobre o elenco. Mas é sobre o elenco estar desmobilizados com a ideia do Abel Ferreira. Com as ideias do Abel Ferreira. Eu acho que o elenco já não abraça mais as ideias do Abel Ferreira. Sabe? Porque eu acho que o elenco nota também que as ideias não estão dando mais certo. O que acontece com o Rubem Amorim no Manchester United talvez esteja acontecendo. O que aconteceu com o Rubem Amorim no Manchester United talvez esteja acontecendo com a Abel no Palmeiras. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Não deixa de ser ídolo.
mas temos que olhar com o pé atrás sempre. Eu acho que chegou um momento onde a gente sim tem que cobrar o Abel Ferreira, tá? Ah, Marcelo, mas é início de temporada, o clube ainda está se preparando. Apesar de eu achar que nenhum palmeirense pensa assim, tem gente que vai falar assim, tem um ou outro que vai falar assim. E beleza, eu concordo. Mas independente de ser pré-temporada ou não, não existe a possibilidade de perder de 4-0 para um time de segunda divisão, sendo o vice-campeão da Libertadores, que é o maior campeonato da América do Sul. Ou seja, o segundo maior time, o segundo melhor time do futebol sul-americano no continente sul-americano. Então a gente tem um problema, né? E aí, qual que é o problema? O futebol. O futebol onde o Palmeiras não apresenta. O Palmeiras desse ano é um Palmeiras, é um Palmeiras estendendo o 2025. O Palmeiras não mostra mudanças. Entende? Se o Palmeiras quer usar o Paulistão como pré-temporada, eu entendo e apoio. Eu faria o mesmo se fosse treinador. O que eu não sou, então aqui é só minha opinião. Eu faria o mesmo. Só que, se é para você utilizar como pré-temporada, é para você testar o que você faz no treino. E você tá fazendo um treino que você fazia no ano passado que não dava certo no ano passado? Você quer lapidar isso? Você quer lapidar isso? Tá, se você quer lapidar isso, a gente tem que ter sinalizações que essa lapidação está dando certo. E a gente não tem sinalizações disso. Temos sinalizações que, na verdade, essa insistência nesse futebol assustador só aumenta. É uma insistência absurda nessa bola longa, casquinha, esse Palmeiras que fica extremamente afobado quando toma um gol, esse Palmeiras que fica afobado quando não consegue trabalhar a bola no meio de campo. É o Palmeiras do Abel Ferreira. É o Palmeiras do Abel Ferreira pós 2023. Essa é a verdade. Ah, o Palmeiras ganhou o Brasileiro 2023. Ganhou, porque a gente teve um garoto chamado Hendrick Felipe que colocou a bola embaixo do braço e foi ser campeão do Brasileirão. Sim, sim, é ele. É ele. Tá? E aí, temporada 2024, a gente teve um Estevão que foi lá e correu atrás, igual maluco, para conseguir algo. E ainda não conseguiu. Conseguiu o quê? Um Paulistão. Um Paulistão. E aí a gente tem o Palmeiras 2025. Um Palmeiras onde não praticou o futebol em 90% do ano. O Palmeiras praticou futebol em menos de 10 jogos no ano. E aí qual que é a questão? O fato do Palmeiras não praticar o futebol em 90% dos jogos do ano passado já seria um ponto para o Abel Ferreira ter uma cobrança excessiva da diretoria, o que aparenta não ter. Apesar de muita gente ter falado nos documentários que teve sobre o Palmeiras, né, que o Palmeiras, que a Leila tem essa cobrança em cima dele, sim, eu acredito que tenha, mas não do nível que deveria estar tendo. Eu acho que é um momento de ter uma cobrança muito grande. E é um momento também da Leila esquecer a sua ideia de ser presidente novamente. Primeiro que eu acho um absurdo, né, o querer ser presidente um terceiro mandato seguido, já que está no estatuto que não pode. O presidente querer mudar o estatuto, para mim, é um absurdo, não faz sentido. Todas as vezes que fizeram isso, não deu certo. Então, de qualquer forma, o que acontece no Palmeiras é que a gente tem um time desmobilizado, talvez, com um treinador. É o que eu vejo, é a única opção que eu vejo hoje. É a única opção que eu vejo hoje. Um time que não abraça mais as ideias do treinador, porque as ideias estão fracas. As ideias estão de time que não tem fome de título. São ideias de times pequenos. É isso. O futebol do Palmeiras hoje é um futebol de time pequeno. O Palmeiras ter ganhado ganhado o clássico contra a Portuguesa, sabe? Ganhar os jogos que teve anteriormente, é, são pequenos momentos de pré-temporada. Porque se fosse em outro momento da temporada, eu tenho certeza que o Palmeiras teria perdido esses jogos. Eu tenho certeza absoluta. Absoluta. O futebol que o Palmeiras apresenta é um futebol de time pequeno. É um futebol de time pequeno. E aí que tá a questão. Até quando? Até quando irão defender? Porque existem pessoas que defenderam. Eu, em momento algum, acho que foi certo chamar o treinador de burro durante um clássico. Eu acho um absurdo isso. Acho um absurdo. Não tem que chamar o treinador. Ninguém tem que chamar. Não tem que chamar ninguém. Eu acho completamente errado. Eu acho diferente você xingar um treinador de burro do que você cobrar um treinador. Eu acho que existem formas de cobrar. E eu acho que o Abel tem que ser cobrado.
mas não chamado de burro. Um cara que é burro não ganha 2 Libertadores em 2 anos seguidos. Não é. Então, assim, é, talvez as ideias do Abel se limitaram, talvez o ciclo se encerrou, talvez. Abel tá confortável na casinha dele, ganha o salário dele, tem o apoio da diretoria, talvez. Mas eu acho que a gente já tem que começar a pensar que isso não pode mais acontecer. Então, assim, acho que o Palmeiras tem muito chão pela frente. O Brasileirão começa dia 28 já. Então começa daqui a 7 dias. O Palmeiras ainda tem um jogo antes, contra o São Paulo. Um jogo difícil. Por quê? Porque é um clássico e um time desmobilizado, como disse o Piqueires. Né? E assim, é muito complicado começar um Brasileirão com futebol tão assustador assim. A tendência é que seja mais humano, assustador do Palmeiras. Pô, o Abel Ferreira pode calar minha boca, eu torço que cale minha boca com títulos, tá? Porque é o que o Palmeiras tem que fazer hoje. Hoje, o Palmeiras tem que ser um time que jogue futebol de campeão. O Palmeiras investe para ser campeão. O Palmeiras tem jogadores para ser campeão. E outra, apesar de eu estar falando do Abel Ferreira, o Palmeiras necessita de contratações. Ele necessita de um zagueiro. Apesar de eu gostar muito do Bruno Fux, eu não acho que ele é o cara para jogar do lado do Gustavo Gomes. Eu acho que ele é uma reserva excelente. É o que a gente precisa. Ter reservas bons. Porque o Flamengo tem excelentes reservas na zaga. O Vitão é reserva agora. Chegou para ser reserva. E é reserva de luxo. Né? Além do Danilo, que é reserva também. Então, a gente precisa disso. A gente precisa de um elenco recheado de jogadores de luxo. Tá? Então eu acho que a gente precisa sim do zagueiro, a gente precisa sim do volante, a gente precisa sim de jogadores que decidam. Então, vai trazer o Arias, que eu não acho que vai trazer? Traga. Gaste dinheiro e traga, porque ele vai resolver. Tragam jogadores que resolvam, porque os jogadores que trouxeram na temporada passada não resolveram. Vai trazer o Almada, que não vai trazer também, não acredito que vai trazer? Traga, porque vai resolver o problema. Vai resolver o problema. Quer trazer o Fabinho no meio da temporada, que eu acho que é mais provável, traga, porque sim, vai resolver o problema. E faça de tudo para trazer agora. Porque o Palmeiras precisa de futebol agora. A temporada vai ser corrida essa temporada. Então, meio de temporada, a gente já vai estar voando. Porque tem Copa do Mundo esse ano. Entende? Então, quer trazer o Nino? Também traga, porque necessita de níveis de jogadores desse nível, desse patamar. É caro? É caro. Mas é caro, mas você vai trazer 1, 2, 3 jogadores que vão resolver o problema. Não vai trazer 12 contratações que vão ficar em dúvidas. De 12, 4 jogarem. Entende? Bom, essa é a minha ideia. Eu acredito que o Palmeiras tem grandes problemas nessa temporada e eu acho que começo a, assim, criticar muito o trabalho do Abel. Tá? Eu acho que eu já criticava a temporada passada e eu queria dar mais um voto de confiança. Já achava que a temporada passada deveria sair, é, mas queria dar esse voto de confiança, e esse início de temporada mostra que talvez não era o caso de dar um voto de confiança. Então, essa é a minha ideia, é o que eu penso. Se você concorda, comenta aí no vídeo. Se você curtiu o vídeo também, curte, compartilha e se inscreva no canal, tá? A ideia é que eu poste mais vídeos com frequência, sempre que me der na telha eu vou gravar, tá bom? Então, quem assistiu até aqui, muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.